Se você é estudante de medicina ou um médico já formado, eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça de exercer a medicina em outro país. Mas será que isso é uma coisa simples? É uma coisa fácil de conseguir? Quais são os trâmites? Bom, é sobre isso que eu quero falar com você. Meu nome é Diego Bezerra e eu sou estudante de medicina do 8º semestre. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. Vamos lá? Antes de dar início ao vídeo propriamente dito, eu quero te convidar a clicar no primeiro link aqui da descrição. Lá tem um e-book meu com 15 dicas incríveis para você poder arrasar na hora de escrever um texto, tá? Então clica lá que você não vai se arrepender. Agora, quando a gente fala a respeito de fazer medicina no Brasil e exercer em outro país, há alguns entraves aí que chamam a nossa atenção. Eu ando pesquisando muito sobre isso porque a minha esposa, ela ama, por exemplo, o Canadá. Ela já foi lá uma vez e ela acha aquele país incrível. Então seria interessante também exercer essa profissão neste país. Talvez, assim, não de forma intermitente, né, para sempre. Mas, por exemplo, ir passar um ano lá e trabalhar um pouco lá e depois voltar para o Brasil, sabe? Não que você precisa se mudar para lá necessariamente. Mas será que é difícil fazer esse trâmite? Bom, então eu quero te dar uma dica para vocês aí que querem, né, fazer medicina em outro país. Primeiro, deem uma olhada nas faculdades de medicina que tem lá. Porque pelo que eu pesquiso, a nossa faculdade de medicina aqui do Brasil, a gente precisa conversar com uma faculdade de medicina lá do outro país em que a gente quer trabalhar e conversar com eles a respeito de uma equivalência do nosso diploma. Será que tem a mesma quantidade de horas? Será que as disciplinas são correlatas, né? Tem disciplinas que a gente não fez aqui no Brasil que lá é obrigatório. Então tudo isso a gente precisa olhar. Então dê uma olhada numa faculdade de medicina famosa de um país em que você quer ir. Olha lá a grade, né, carga horária, tudo isso, e compare com a carga horária que você está tendo aqui no Brasil. E eu devo dizer o seguinte, se o seu intuito, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui no Brasil que o intuito dela, ela está fazendo medicina comigo, o intuito dela é exercer a faculdade de medicina, né, a profissão de medicina, lá na Holanda. E aí a todo momento eu pergunto para ela, mas se você quer ir para lá, eu acho que seria melhor você já fazer a medicina lá, porque você já termina com o diploma revalidado. O sonho dela, na verdade, é esse. Só que aí entram outras coisas, porque por mais que você que esteja me escutando ache que a faculdade de medicina aqui no Brasil é cara, experimenta procurar a faculdade de medicina em outros países. Gente, sério, tem país que realmente chega assim o triplo anual do que a gente paga aqui no Brasil. É claro que há países, por exemplo, a Argentina, Bolívia, Paraguai, aqui mais perto da gente, em que a faculdade de medicina é muito mais barata. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso com um amigo meu que fez faculdade em outro país. Vou deixar num card aqui para vocês, tá? Clica lá que vale a pena vocês conhecerem. Então, entre em contato com essa faculdade de lá, porque pelo que eu tenho pesquisado, acho que 95% dos países que existem aí, a gente precisa fazer esse trâmite com uma faculdade local. É muito importante que você olhe, então, a faculdade desses países, né? Por exemplo, lá, a Índia, né? Então você vai entrar numa faculdade, né, no site de uma faculdade de medicina da Índia e fazer essa correlação, olhar. Essa primeira etapa é importante que seja feita por você mesmo. Dê uma olhada aí numa faculdade de medicina num país em que você deseja ir, e olhe lá os trâmites, quais são as disciplinas que ele tem, qual a carga horária, e compara com a aqui do Brasil, na faculdade que você já está cursando, né? Ou a qual você está querendo fazer. Provavelmente no site, pelo menos em muitos que eu olhei, tem um campo lá de revalidar o diploma. Isso é interessante, porque aqui no Brasil, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se a pessoa se formou em medicina lá em Harvard, que é considerada assim, uma das maiores faculdades de medicina do mundo, né? Se a pessoa fez lá em Harvard, se ela quiser exercer medicina aqui no Brasil, ela precisa revalidar o diploma dela aqui. E aí, quando você entra no site das federais, aqui, por exemplo, o FRJ, Unicamp, enfim, qualquer faculdade seja pública aqui, até algumas particulares, tem lá um campo para você revalidar o seu diploma do exterior. Então não vai pensando que, por exemplo, eu fui para Argentina, fiz a faculdade aqui do lado porque era um pouco mais em conta ou qualquer outro motivo, tenho parentes lá, enfim, vim para cá e já vou exercer a medicina. Não, a gente precisa revalidar o diploma aqui. Assim como o nosso diploma aqui precisa ser revalidado lá fora, tá? E claro, gente, saiba bem a língua do país para o qual você pretende ir.
Porque com certeza, no meio do processo, tem uma prova, né, de proficiência, como a gente chama. Então não adianta você querer ir para a Índia se você não fala o idioma deles. Não adianta você ir para os Estados Unidos se você não fala o idioma deles. Então é muito importante que você tenha em mente isso. Você precisa ser fluente naquele idioma, tá? Para poder exercer a medicina lá, porque você vai ter que fazer as provas, vai ter que fazer a parte escrita e prática, né, no idioma local, tá bom? E eu vou deixar para vocês aqui embaixo na sugestão um canal que é muito legal, que eles mostram a rotina deles, tá? Como médico nos Estados Unidos. Então eles se formaram em medicina aqui no Brasil, tá? Eu não tô recebendo nada por isso, mas é que eu realmente gosto do canal deles, tá? Vale muito a pena. Eu passo um tempão lá olhando como eles fizeram para revalidar o diploma nos Estados Unidos. Eles têm vários vídeos lá de 20 minutos, 30 minutos, enfim, em que eles contam o passo a passo de como eles fizeram para revalidar o diploma deles nos Estados Unidos. Vale a pena vocês conhecerem. Espero ter ajudado você que pensa em fazer medicina fora, mas uma dica que eu dou, de verdade, segue aquela dica que eu falei ainda há pouco, tá? Se você realmente está com esse intuito desde agora, tente já fazer a faculdade de medicina lá fora, tá? No país que você quer ir. Vai facilitar muito a sua vida, tá? Claro que tem um valor, às vezes, um pouco maior, mas se você puder, né, desembolsar isso agora, vai facilitar e muito. Não esqueça de clicar aqui no curtir, deixar um comentário, claro, sobre esse assunto, e se inscrever, que isso é muito importante para fortalecer o meu trabalho. Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos futuros plantões. Tchau, tchau!